Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: quem já encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda, qual é a palavra que aparece aí? Deus de toda consolação. Isso. 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados em Deus. 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados. Olha agora quem vai falar. Mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da nossa vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Todos digam amém. Vamos fazer uma oração. Fala conosco, Senhor, pela palavra as nossas vidas. Fala, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. Nós precisamos, ó Pai, ouvir Tua voz. Venha nos abençoar, Senhor, e ministrar aqui para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus, queridos? Consegue dar uma glória a Deus? Amém. Bom, a gente está estudando Paulo, e parece que quando você começa a estudar uma série de mensagens, de textos, parece que o seu coração fica inclinado a meditar apenas nisso. E já faz alguns dias que Deus tem ministrado no meu coração acerca desta palavra, acerca daquilo que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele escreveu cartas para Coríntios. Foram 4 cartas. E dessas 4 cartas, do aluno de teologia sabe, das 4 cartas, a primeira extraviou, sumiu, O Júnior também é. A segunda carta é a primeira carta que é aos Coríntios, que a gente tem aqui na Bíblia. A terceira carta também parece que ela se extraviou, e nós temos agora a 4ª carta. E essa aqui foi a 4ª carta que ele escreveu para Coríntios. E é uma carta, na teologia nós falamos, nos estudos, que ela é a carta mais íntima que ele escreve. É um desabafo que ele escreve. A vida do apóstolo Paulo não foi fácil. A gente gosta de falar de Paulo, dos textos de Paulo, a gente se inspira nas histórias de Paulo,
Mas a vida dele foi muito difícil. Porque primeiro, Paulo, ele era muito questionado. As pessoas não acreditavam na conversão de Paulo. Muitos não acreditavam. Pelo fato de Paulo ter tido um passado de perseguidor, para você ter uma noção, Paulo participou da morte de alguns cristãos daquela época, de tão fanático que ele era. E quando ele se converte, muitas pessoas olhavam para ele e diziam: será que esse camarada se converteu mesmo ou ele é um infiltrado aí? Questionavam Paulo porque Paulo trazia a pregação da graça, a pregação de Jesus. E os religiosos diziam: mas peraí, não é assim também, e a lei? E Moisés? E os mandamentos? Como que fica a lei? E Paulo dizia que nós não estamos debaixo do jugo da lei, que se você for tentar viver a lei, você não vai viver a lei, porque ninguém consegue guardar todos os mandamentos da lei de forma perfeita. A lei é exatamente para mostrar para a gente que nós somos falhos. Então Paulo pregava essas coisas e ele era questionado. Paulo estava pregando para uma igreja, a igreja de Coríntios era uma igreja dividida, né, Du? Eu expliquei isso na aula, era uma igreja dividida. Alguns daquela igreja diziam: meu negócio não é com Paulo não, meu negócio é com Cefas, com Pedro. Eu sou mais favorável a Pedro. Outros diziam: não, eu sou mais aqui, aos ensinos de Apolo. Então era uma igreja que se dividia. Alguns eram favoráveis a Paulo, mas outros eram para os outros líderes. E Paulo, aquilo abatia Paulo. Paulo escreveu essa carta aqui em tom de desabafo, não sei se você sabe, mas a maioria das cartas de Paulo, ou algumas delas, foram escritas com ele estando preso. E não era preso porque ele tinha cometido crime, algum erro, não, injustamente, porque ele pregava a verdade. Então ele era perseguido. Então Paulo não teve uma vida fácil. Ele pega essa carta, ele começa a fazer ela num tom de desabafo, dizendo: olha gente, eu passei por tribulações na minha vida que eu não achei que eu ia suportar, foram maiores do que eu podia suportar. Quem entendeu, diga amém. Tem lutas que nós passamos que a gente fala exatamente isso: não suporto mais. Era isso. Paulo, quando ele escreve essa carta, duas palavras aqui, elas ficam muito explícitas. Ele fala das suas fraquezas, ele não fala do seu ministério triunfante, ele não conta vitórias, ele fala das suas fraquezas. Ele pega essa carta e ele fala acerca das suas fraquezas, dos seus limites. Mas duas palavras elas ressaltam. Quais são as duas palavras? Palavra sofrimento. Ele várias vezes vai repetir a palavra sofrimento. E a segunda palavra que ele muito fala, e eu falei aqui várias vezes na leitura, é a palavra consolo, a palavra consolação. Porque se existe o sofrimento na vida do cristão, por outro lado, existe o consolo do Espírito Santo conosco. Posso ouvir amém, queridos? Jesus chamou os discípulos, João relatou isso, capítulo 15 de João. Olha, eu vou para o Pai, eu vou morrer, eu vou ser levado. E os discípulos ficaram apavorados: mas aí, o que vai ser de nós, Senhor, se o Senhor for? E Jesus falou: eu vou para o Pai, mas fica tranquilo, porque vocês não ficarão órfãos. Eu vou, e para que só o Espírito Santo, o Consolador, ele vem a palavra Consolador, né? A palavra Paráclito do grego, ele fala assim: eu vou para que o Espírito Santo venha. E quando ele vier, ele vai consolar o coração de vocês. E quando ele vier, ele vai direcionar vocês, ele vai iluminar vocês, ele vai capacitar vocês para que vocês possam continuar a minha missão. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio de nós. Ele está aqui, ele está na tua vida, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus real? Então, queridos, vamos lá. Quando a gente está passando por tribulações,
E essa palavra tem tudo a ver comigo, com esta igreja, com esse nosso momento, porque faz 20 anos que nós estamos aqui. E eu posso assegurar a vocês, sem dúvida alguma, que nesses 20 anos aqui, irmãos, a metade da minha vida, várias vezes, eu falei o que Paulo disse aqui. Estou no meu limite. Está insuportável o que eu estou vivendo. E quando nós chegamos nesse limite, Paulo não tinha terapeuta naquela época. Paulo não tinha psicólogo ou psiquiatra naquela época. Hoje em dia você passa por um transtorno, por um problema, você vai lá e você vai ser diagnosticado. Isso daí é ansiedade, isso daí é estresse, isso daí é depressão, é borderline, é burnout. São síndromes que você vai ser identificado, você vai ser tratado, você vai receber cuidados clínicos para que você possa ficar bem. Nessa época aqui, não tinha nada disso. Era Paulo e Deus, era ele e o Espírito Santo de Deus. Ele falou: Senhor, eu estou aqui, no meu limite, não dá para mim. E eu estava lendo essa palavra, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. De tantas coisas que eu passei, eu falei: Senhor, não vai dar, dessa aqui eu não dou conta. E a minha vontade era desistir. E por que Paulo não desistiu? Por que Paulo não abandonou a obra? E eu coloquei aqui algumas coisas, eu quero apresentar para vocês nessa noite. Primeira coisa, porque Paulo não deixou, porque dentro dele existia a presença do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Nós suportamos, nós resistimos, não é porque nós somos bons, não é porque o pastor é bom, não é porque o pastor, foi treinado para isso. Nós resistimos, nós suportamos, porque dentro de nós habita a presença do Espírito Santo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, inclusive eu. Nós somos limitados, mas por que nós não paramos? Por que você não deixa? Por que você não abandona? E quando eu estou falando disso, eu estou falando, queridos, de problemas às vezes do trabalho. Às vezes você passa por situações no seu trabalho que a tua vontade é chegar lá e falar: vou pedir minhas contas, não quero mais, não dá mais para mim. Pode ser que seja até de Deus você fazer isso, mas pode ser que não. Pode ser que Deus quer te usar lá dentro, pode ser que Deus ainda quer te abençoar através desse lugar. E por que nós não desistimos? Porque a presença do Espírito Santo está conosco. Às vezes a nossa luta é dentro da própria casa, e a vontade às vezes não é nem de voltar para casa, a vontade às vezes é de sumir, é de sair fora, é de desistir. E por que nós não fazemos isso? Porque nós somos morada do Espírito Santo. Às vezes acontece isso dentro do ministério, dentro da igreja. Nós estamos numa comunidade, numa igreja, que às vezes acontecem situações e dá vontade de falar: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de fazer, e outra pessoa faz. Eu vou abrir mão do meu ministério, porque outra pessoa vai fazer. E realmente Deus levanta, mas não é o desejo de Deus nós desistirmos. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito Santo habita na nossa vida, quando você pensa em parar, quando você pensa em desistir, você é abraçado pelo Espírito Santo Consolador, e aquela chama que estava apagando, ela começa a ser reacesa. Ao invés de parar, ao invés de você desistir, você continua. E eu quero hoje profetizar em nome de Jesus que o Senhor, Ele vai acender a chama aqui, no nosso coração, e nós seremos reacesos na presença dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Consegue dar glória a Deus, queridos? Aleluia. 2, em segundo lugar, por que Paulo não parou? Porque no momento que ele pensava em parar, queridos, o Espírito Santo dizia algo no coração dele: você não pode parar, porque você é exemplo. Aleluia. Você sabia disso?
Vamos falar isso para alguém? Fala para essa pessoa perto de você, diga assim: você é exemplo. Fala só, tem pessoas que copiam você. Gente, vocês não têm noção. Olha aqui, vocês não têm noção da responsabilidade que eu carrego, que você carrega. A gente não sabe, mas existem pessoas que se espelham em nós. Tem filhos? Eu tenho 2. Se você tem filhos ou netos, sei lá, existe um peso de responsabilidade gigantesco em você. Eles copiam nosso exemplo, eles estão vendo no nosso cotidiano, lá no trabalho, na escola, na faculdade, os amigos, eles olham para mim e para você, e eles se espelham em nós. Parece que não, né? Parece que ninguém está observando, mas nós somos observados. Parece que não, parece que ninguém está vendo, né? Mas existem pessoas que olham para nós e na verdade elas se espelham em nós. Volta e meia alguém chega para mim, irmãos, e fala: é claro que eu sou pastor, então é mais fácil isso acontecer comigo, né? Mas quantas pessoas já chegaram em mim para falar, e eu ali dentro de mim pensando: meu Deus, essa pessoa nem sabe, porque eu estou louco para ir embora daqui. Eu por mim, nem aqui eu estaria agora. E a pessoa me fala, eu fico pensando: meu Deus do céu, que responsabilidade. Quando Paulo pensava em parar, quando ele pensava em desistir, quando ele pensava em falar: não vou mais lidar com isso, o Espírito Santo dizia para ele: você não pode parar. Existem pessoas olhando para você, e existem pessoas que só continuaram porque elas olharam para você e elas viram que você continuou, e elas viram que você está ali, ó, apesar da luta você está firme, apesar dos problemas você está dando glória, apesar das dificuldades você está na igreja. Queridos, você é observado, você serve de espelho, de modelo para muitas pessoas. Talvez você não saiba, mas Deus conta com você na obra dele, para que vidas sejam alcançadas através do seu testemunho. Você consegue dar glória a Deus por isso? Aleluia! Você consegue dar glória a Deus por isso? Amém? É um peso de responsabilidade? É um peso de responsabilidade? É claro que é. É uma responsabilidade. Mas por outro lado, eu vejo como um privilégio. Eu sou um privilegiado. Quem entendeu, diga amém. Por que Paulo, pastor, não parou, não desistiu? Estava tão difícil, por que não parou? Em terceiro lugar, eu vou falar 5 coisas, essa aqui já é a terceira. Porque na cabeça de Paulo, ele escreveu, se eu não estiver enganado, na segunda carta aqui aos Coríntios, lá no capítulo 4, e se eu não estiver enganado, no versículo 6, ele disse: a luta, ele falou 3 coisas sobre a tribulação, sobre a luta. Quantas coisas? 3. Primeiro, é leve. Se é leve, ele está dizendo o quê? É suportável. Aleluia. Porque Deus não nos dá uma luta que nós não possamos suportar. Quando ele fala luta, ela é leve. 2, ela é momentânea. Oh, aleluia. E quando ele fala que a luta ela é momentânea, sabe o que ele está dizendo? Que toda tribulação, que todo processo difícil que nós passamos, que você passa, que eu passo, é um momento da vida. Não é eterno, não é permanente isso daqui. Quem entendeu, diga amém. Mas parece que é, pastor. Parece, mas não é. Porque a luta, ela tem 3 fases: começo, meio e fim. A luta tem começo, meio e fim. Talvez você está no começo, eu sei, é difícil. Talvez você está no meio, ou talvez está no fim. Pastor, mas a minha luta faz 1 ano. Mas é um momento da tua vida. Faz 2 anos, faz 3 anos, não sei quanto tempo faz. Mas Paulo não parava porque ele sabia lá no coração dele: essa luta vai passar, essa tempestade vai passar, esse vento vai passar, essa tribulação vai passar, e já, daqui a pouco eu já estarei aqui contando a minha vitória, contando a minha bênção. Posso te falar uma coisa? Essa luta que você passar hoje, ela vai passar na tua vida, e já você vai estar testemunhando
exercício, ele tem que ser constante. Qual exercício, pastor? De você falar para você mesmo: essa luta vai passar. 20 anos aqui, queridos, e eu tive que aprender a treinar minha mente. Treinar minha mente. Lembra quando eu comecei a estudar filosofia? E os filósofos da antiguidade falavam o seguinte: Sócrates falava: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, fala para você mesmo. E a gente aprende isso com a Bíblia. O que o salmista Davi ensinou? Como que ele orava? Aquieta, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele não falou isso para alguém: espera em Deus ainda. Ele falou para ele mesmo: aquieta minha alma. E eu várias vezes falei isso: quieta, nós vamos louvar Deus ainda. Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Está difícil. Vai passar. Vai passar. Eu vou parar de chorar daqui a pouco. Eu lembro daquele período da minha vida duro, que eu tive crises. Eu tive que lidar com ansiedade, com depressão. Eu achei que eu nunca ia sair daquele inferno. Eu achei, irmãos. Mas lá no fundo do meu coração eu dizia: Senhor, me ajuda a crer. E eu falava para minha alma. Às vezes eu ficava 1 hora, 2 horas. Eu já fiquei 3 horas chorando sem parar. E lá na minha alma eu dizia: espere em Deus, vai passar. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida nessa noite. Esse vento lá vai passar, essa tribulação vai passar. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Mas vai passar, porque a presença do Espírito Consolador, ela está contigo nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Em quarto lugar, são 5, né? Então em quarto, por que Paulo não parava, não desistiu? Porque Paulo tinha uma convicção. E foi bem o que eu li na semana passada, na aula de teologia, falando sobre Gálatas. Paulo falou: eu sou chamado apóstolo não pelos homens, mas pelo próprio Jesus Cristo. Ele tinha convicção: eu fui chamado por Deus. Isso é uma convicção que nós precisamos ter. Quem me chamou não foi o homem. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Quem me escolheu não foi o homem. Quem escolheu você não foi o homem, foi o próprio Deus. Então quando Paulo pensava em parar, ele dizia: mas se eu paro, eu estou deixando o chamado de Deus. E essa não é a vontade do Senhor. Nos momentos que eu pensei em parar, que eu pensei em desistir, sabe do que eu lembrava? Mas peraí, ele me chamou. Não fui eu que escolhi. Foi ele que me escolheu. Foi ele que te escolheu. Aleluia. E sabe o que eu descobri? Que ele me escolheu. Ele escolheu você desde o ventre da nossa mãe. Para falar a verdade, sabe desde quando ele escolheu eu e você? Desde antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido eu e você. Não tem para onde ir, queridos, porque nós somos escolhidos por Deus para uma grande obra. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar o nosso testemunho, Deus quer usar o nosso jeito, mas é o meu jeito, mas é esse jeito aí que Deus quer usar para alcançar vidas, para alcançar pessoas, para alcançar família, para alcançar gente que você nem imagina. É aí você, o chamado, a chamada por Deus. O Senhor te escolheu para uma grande obra. Você pode glorificar o Senhor por isso, aleluia. Se é para Ele, aplauda mais forte, aleluia. Você é um escolhido. Quem entendeu, diga amém. Ele me escolheu. Chamado, Paulo fala: mas eu fui chamado por Ele. Ele não parou, queridos. Quando eu pensava em parar, eu lembrava disso.
Eu escrevi um livro que eu falo sobre esse meu chamado. Por amor à sua palavra. Jeremias falou: eu vou parar, vou desistir. Quando ele pensava em parar, ardia um fogo dentro dele. Ele dizia: eu não consigo parar. É forte. Talvez você tenha todos os motivos para desistir, para ir embora, para deixar algo. Mas você foi chamado por Deus. Quem entendeu, diga amém. Em quinto e último lugar, é que eu quero encerrar. Por que ele não desistiu? Por que ele não abriu mão? Porque no fundo ele sabia que desistir não era o plano de Deus para a vida dele. Você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Talvez você não saiba, mas eu quero que você saiba que Deus tem um plano na tua vida. Vamos falar isso. Diga para o irmão do lado: Deus tem um plano na tua vida. Você crê? Quem crê, diga amém. Amém. Amém ou não amém, queridos? Amém. Você sabe que existem pessoas que elas têm uma dificuldade imensa de encerrar ciclos na vida. Às vezes é relacionamento, às vezes é um trabalho. Então às vezes a pessoa, você vai conversar com ela e ela começa a falar do emprego, né? Que eu tive emprego, que eu perdi. Você vai falar: mas faz quanto tempo isso daí? Foi mês passado? Não, era na época do MAP. Foi na época eu trabalhava nem sei o nome agora, do Jumbo. Lembra do Jumbo? Da Mesbla. Era na época da Mesbla, lembra? Eu trabalhava, era cobrador na Tusa. Lembra da Tusa, irmão? Estou entregando minha idade. Não, porque né, era a época lá atrás. E você não fechou esse ciclo ainda. Esse negócio não fechou na tua vida ainda. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade em relacionamentos. Teve uma pessoa que eu conheci, teve uma mulher que eu conheci, mas quando foi isso? Eu tinha 13 anos, tinha 15 anos, tinha 18 anos. E agora? Agora eu tenho 50, mas até agora não fechou o ciclo. Tem gente que não sabe fechar ciclo. E é interessante, irmãos, porque eu sou totalmente tranquilo para fechar ciclos. Eu entendo que são ciclos na nossa vida, e daqui a pouco Deus abre uma outra porta, uma outra situação acontece. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas tem gente que não consegue, se bloqueia. Só que nesse caso aqui, não era para encerrar um ciclo, era para ele insistir. Porque ele poderia falar: então vocês se viram para aí que eu vou fazer outra coisa. Mas Deus falou para ele: não, eu tenho uma obra com você lá com eles. Então ele lembrava disso. É mais fácil parar, é mais fácil desistir, é mais fácil você ir embora. Mas o Senhor tem um chamado, uma obra na tua vida. Não é tempo de você abrir mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. É tempo de você lutar. Era a hora de lutar. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque em vários momentos que eu pensei em abrir mão, Deus falou: não é para você abrir mão, é para você ser forte e corajoso. E é difícil ser forte e corajoso quando todo vento é contrário. Mas é assim que nós somos preparados por Deus. É assim que a gente aprende na presença do Senhor. Paulo fala: nós somos consolados na tribulação. E é tão bom ser consolado na tribulação, porque depois nós consolamos pessoas que estão passando pela mesma tribulação. Então hoje eu posso chegar para amigos e falar: fica tranquilo, eu passei por isso e Deus me ajudou. Eu tenho 20 anos que eu sou pastor aqui nessa igreja, e conheço pastores que têm muito menos tempo, talvez 5 anos, 4 anos ou 10 anos, e eu posso chegar para eles e falar: fica tranquilo, vai dar certo, eu já passei por isso. Da mesma forma que existem pastores mais experientes do que eu, que quando eu me vejo perdido, chegam